dia, fazendo uma aula de educação física na escola, eu senti falta de ar, fui levado ao médico, fizeram um raio-x e então se diagnosticaram que os ossos já estavam muito perto do pulmão. Eu tive que ser levado ao hospital para fazer uma cirurgia. Como eu já tinha um histórico de desnutrição muito grande, eu não pude fazer a cirurgia. Então, fiquei 3 meses internado no hospital para ganhar peso, para ter saúde para ser operado. Foi uma cirurgia de 12 horas. Eu tenho um corte de 18 centímetros no peito, que vai justamente desde essa parte até essa parte. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Resgatando Valores com Rosana Bastos, Espanha. Vocês são os nossos convidados especiais para nos acompanhar. Nesse novo canal, você vai ter testemunhos surpreendentes que vão edificar a sua vida. Quero, nesse primeiro programa, agradecer primeiramente a Deus pela grande oportunidade que Ele nos concede, porque só Ele pode realizar projetos e sonhos que muitas vezes estão esquecidos nas gavetas das nossas vidas. Resgatando Valores é um projeto que tenho certeza que, antes de mais nada, nasceu no coração de Deus. Seguindo os agradecimentos, pois como não agradecer ao meu esposo, Cássio Basto, agradecer à missionária Zilda Araújo pela parceria do projeto e também aos nossos bastidores, que são mais que importantes, Jaile e Alex. Isso mesmo, é o casal maravilhoso, eles estão ali nos bastidores, estão aqui controlando todas as coisas. Quero agradecer também a todos vocês, que, como já disse, serão os nossos convidados especiais. Vocês estarão conosco, nos acompanhando, nos dando aquele ânimo. Afinal, podcast sem espectador não é podcast. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 ao 9. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Mas, sem mais delonga, vamos ao que interessa. Estou aqui hoje, nessa primeira estreia, com alguém super especial, muito importante para mim, e vou dizer por quê, não só para mim, mas para muitas pessoas. Quero dizer, antes de mais nada, que eu tenho hoje 2 alegrias. A primeira, claro, é a estreia do programa, e a segunda é ter aqui nos nossos estúdios, do Resgatando Valores Espanha, o meu pastor, Maico Rogério Farias. Pastor Maico, seja muito bem-vindo ao Resgatando Valores. Obrigado por aceitar o convite e fique à vontade. Muito obrigado, Rosana. Eu que agradeço. Na verdade, é uma honra, é um prazer estar aqui justo na estreia. Então, quero te agradecer por essa grande oportunidade. Eu creio que serão momentos edificantes, não só para nós que estamos aqui, mas seguramente para as pessoas que estão do outro lado nos acompanhando. Ok, pastor Michael. Quero ler aqui para vocês um pouco da biografia do pastor para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Ele é graduado em teologia pelo IBADEP, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Ensino e Pesquisa.
missionário pelo MSBN, Ministério Semeadores de Boas Novas, presidido pelo pastor Antônio Domingo dos Santos. No campo missionário, o pastor Maico Faria atua há 15 anos como missionário. É credenciado como pastor pela CIEADEP, que é a Convenção das Assembleias de Deus no estado do Paraná. Além de também haver pastoreado no Brasil, no início da sua chamada, o pastor Maico pastoreou em Barcelona e Portugal. Atualmente, ele pastoreia na MSBN Málaga, Espanha. O pastor Maico, ele é casado há 19 anos com a irmã Pamela dos Santos e é pai de 2 meninos, Eric e Lucas. Para começar o bate-papo com o pastor Maico, eu quero aqui falar uma frase que ele falou em um dos testemunhos que ele nos deu aqui na igreja. E é assim, pastor Maico, não era para eu estar aqui. O que significa, na verdade, essa frase quando o Senhor nos expressa, não era para eu estar aqui? Essa frase surgiu em algumas das pregações, justamente pela consciência que eu tive que se não fosse a misericórdia de Deus e tudo aquilo que Deus fez na minha vida, seguramente eu não estaria mais vivo, né? Justamente pelas diversas enfermidades que tive na infância, na adolescência e na juventude. E se não fosse a mão de Deus operando, certeza que eu hoje não estava aqui com você e estava aqui pastoreando a igreja em Mala. Ou seja, esse não estar aqui não é geográfico, né, pastor? Não. É no sentido de estar vivo. É uma condição de vida, exatamente, né? Que se não fosse a mão do Senhor, se ele não estivesse realmente entrado na sua história, não houvesse feito um sobrenatural, o Senhor tem certeza que não estaria aqui. Sim, porque, veja bem, as complicações elas começaram tão cedo que elas começaram antes mesmo de eu nascer. A minha mãe ela teve uma gestação muito complicada, com sérios problemas. O parto já foi um parto muito complicado, tanto é que eu precisei ser retirado com fórceps. Isso me causou alguns problemas, entre eles uma deformidade no tórax. E os ossos do tórax foram totalmente afetados e ficaram tortos e todo fora do lugar. Logo depois do parto, a minha mãe teve um câncer de mama, então eu não pude amamentar. Eu creio que também por não ter acesso às vitaminas do leite materno, que é conhecido de todos, então eu tive sempre uma infância com baixa nutrição, né? Por mais que eu me alimentava, o organismo não retia as vitaminas de maneira correta, refluxo, e a minha saúde nunca firmava. Então, quando eu olho para a minha infância, eu tenho muitos recordos e muitas lembranças de estar de hospital a hospital, né? Então, a minha mãe não pôde me amamentar, já convivia desde cedo com essa deformidade no tórax, que a princípio era somente estética, mas depois, mais para frente, a gente pode até falar disso, a gente descobriu que a deformidade não era somente estética, me causava problemas de saúde. Então, ao longo de toda a minha infância, eu tenho muitas lembranças de dentro da ambulância, vivendo em um hospital. Então, por isso surgiu essa frase, não era para eu estar aqui. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu creio que não haveria passado nem do meu parto, que foi muito complicado. Então, só nascer já foi um milagre da parte de Deus. Amém. Pastor, o senhor comentou uma frase e me veio algo assim, a minha lembrança, né? Que o senhor falou, a minha vida foi quase assim dentro de uma ambulância, né? E essa frase para mim significa muito, ou seja, eu entendo um pouco o sentido dessa frase, porque eu tive um período da minha vida onde eu ficava de hospital em hospital, né? Por um problema. Claro, não foi assim desde nascença, né, como o Senhor, mas é entendível e sei que muitas pessoas vão estar aí se identificando, né, pessoas que são tão marcadas, né, pastor, e às vezes até por essa marca de enfermidade, as pessoas pensam, não era para eu estar aqui, passava esse pensamento pela sua cabeça? Veja bem, eu nasci num lar evangélico. Quando eu nasci, meu pai já era presbítero,
A minha mãe já era professora da escola dominical. Então, eu fui criado num lar evangélico, num lar cristão. Mas nunca vi os meus pais se questionando Deus daquelas enfermidades. Então, na minha cabeça como criança, aquilo era normal. E eu sei que isso pode soar estranho, mas para Uhum. uma criança, ele se alimenta muito daquilo que o pai dá e a mãe Uhum. dá. Eu nunca vi o meu pai e a minha mãe amaldiçoando a Deus, ou Que reclamando, ou maravilha. murmurando da situação. Pelo contrário, eles levavam uma vida dentro da normalidade Que possível, bênção. indo para o trabalho, indo para a igreja. Então, como criança, nunca me passou nada pela cabeça, até porque eu achava tudo aquilo muito normal pela normalidade que o meu Que pai e os a seus minha mãe pais davam à levavam. situação. Hoje eu sei que aquilo não era normal, mas eles fizeram com que aquilo fosse para mim muito leve. Então, eu sei que quando eu conto hoje, parece ser muito pesado e realmente para o meu pai e para minha mãe, com certeza foi muito mais pesado porque eles levaram um fardo. Mas eu diretamente não fui psicologicamente, além da Afetado. afetado, justamente pelo cuidado que o meu pai e a minha mãe tiveram nesse sentido. Aí entra o fundamento, né, pastor? O fundamento da casa edificada na rocha, né? A diferença da casa edificada na rocha, como descreve ali, né, a parábola de Mateus, e da casa edificada na areia, que mesmo vindo, né, o vento forte, as tribulações, o Senhor não sentiu de certa forma porque os seus pais estavam ali, né, firmados nessa palavra, e isso foi de grande ajuda a tal ponto, digamos, não é que o Senhor não tenha sentido peso, Uhum. né, de estar enfermo, de passar, né, por uma vida, já no início, não, da vida com esses problemas, mas assim, a sua mãe e seu pai, na verdade, foi um suporte, Sim. Provavelmente a eles fé. devem ter várias crises também, choraram, mas na minha frente não. Isso nunca aconteceu. Eu não tenho memória disso. Isso não aconteceu na minha frente. Então, isso, de certo modo, emocionalmente me blindou. Me Amém. blindou porque os problemas, além de começarem muito cedo, eles foram se acumulando ao longo da infância. Então, eu tenho uma complicação no parto, consequência de uma deformidade no tórax. Depois, a minha mãe tem o câncer de mama, não pode me amamentar. Com 4 anos, eu sou diagnosticado com um problema na visão muito sério, muito sério. Hoje eu sei que era uma degeneração genética na retina dos olhos e Uhum, também uma enfermidade nas córneas dos olhos. uhum. Então, ao longo dos anos, os problemas foram se acumulando, desde a infância até a juventude. Pastor, eu me lembro também que no testemunho que eu ouvi do Senhor, eh, esse quadro, né, do que seria essa deformidade torácica, né, que Exato. seria, eu acho que se chama peito escavado, não sei se era Sim, essa a sua é o nome condição, popular. O nome né, um nome popular é esse. popular, Uhum. né, e o senhor necessitou passar por uma cirurgia, né, e me parece que houve uma retirada de ossos das Desses suas ossos, exatamente. costelas. O Eu senhor lembro, não tem costelas eu não tenho os ossos do peito, dessa do parte. peito. Essa parte das laterais, Ah, sim, sim. mas essa parte aqui do tórax, não. O nome científico eu nem lembro, mas o nome popular eu lembro que o pessoal chamava de peito de pomba, justamente por Ah, ele ser saltado como o sim, peito de uhum. uma pomba. Então, quando eu tinha mais ou menos 7 anos, seguro que eu não vou ser preciso nas datas, né? Meus Claro. familiares, quando assistem essas entrevistas, sempre me recordam que eu sempre me equivoco com as datas. Mas eu lembro que no momento da infância eu usei um colete que chamava um colete de aço, porque era realmente um colete de aço. Com o propósito, era um colete ortopédico, receitado pelo médico, com o propósito que esses ossos que iam crescendo, eles crescessem, mas de forma mais ordenada, Ordenada. digamos assim. O que fez foi que esses ossos começaram a voltar para trás, assim. Né? Então, eles não cresceram para frente. Então, esteticamente, resolveu o problema. Mas, Uhum. interiormente, os ossos ficaram todos entrelaçados, eles ficaram todos tortos dentro do peito. E um dia, fazendo uma aula de educação física na escola, eu senti falta de ar, fui levado ao médico, fizeram um raio-x e então se diagnosticaram que os ossos já estavam muito perto do pulmão e por isso Uhum. estava me incomodando. Eu tive que ser levado ao hospital para fazer uma cirurgia. Como eu já tinha um histórico de desnutrição muito grande, eu não pude fazer a cirurgia. Então, eu fiquei 3 meses internado no hospital para ganhar peso,
para ter saúde para ser operado, porque foi uma cirurgia de 12 horas. Eu tenho um corte de 18 centímetros no peito, que vai justamente desde essa parte até essa parte. Eles abrem, eles serram os ossos, tiram, e o que eu tenho hoje aqui é a cartilagem, porque a cartilagem ela reconstitui os ossos, não, né? Então, foi a única solução para esse problema que os médicos encontraram na época, foi serrar os ossos e tirar os ossos do tórax. Essa condição da cirurgia lhe limitava? Eu digo como criança, né, de ter aquela Sim. vida ativa, brincar, eh, jogar, né, jogar futebol, cair, sua mãe super lhe protegia. Como era a Sim, sua vida nessa fase? passou a ter alguns tipos de limitações. Olha, o meu processo foram 3 meses internado, depois da cirurgia mais 3 meses, mais 6 meses de repouso em casa. Então, eu fiquei 1 ano de Uau! repouso. E quando eu me recupero e eu volto, existem algumas coisas que eu não posso fazer, como receber um golpe muito forte no peito. Então, jogar bola com os meninos já não foi algo tão seguro, algo que eu evitava, que eu passei a evitar a fazer. E é claro, levantamento de peso, se fosse algo muito pesado, já não poderia mais levantar. Então, claro, me trouxe algumas limitações. Limitações. O que eu confesso que para mim não foi um grande problema, porque desde pequeno eu fui acostumado talvez a lidar com limitações físicas pelas enfermidades. Sim, Então a limitação para mim foi um a mais. Então eu não sei por que Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Eu verdade. consegui lidar com tudo isso com leveza, com tranquilidade. Não fiz isso um peso mais do que já era. Então, claro, me causou algumas limitações? Sim, mas nada que me impedisse de viver e viver bem como qualquer criança, tendo sim alguns cuidados. Né? Alguns cuidados. Pastor, outra coisa também que eu me lembro, né, que o Senhor contou ali no seu testemunho, é que além desses problemas, né, da visão, da cirurgia, o Senhor também teve um problema cancerígeno. Sim, É assim, pastor? sim, O sim, senhor sim, tinha sim. que Eu, idade e eu, como tudo eu começou? devia ter na época cerca de 12 anos, e no máximo, não deveria ter mais que isso. E começou com dores de cabeça muito forte. Né? Começava a sentir dor de cabeça muito forte e não havia remédio que curava essa dor de cabeça. Uhum. Então, eu sou levado ao hospital, fazem os exames e os médicos descobrem que eu estou com 3 tumores malignos na cabeça, no cérebro. A partir desse momento eu começo todo aquele tratamento que é comum a pessoas que têm uma Quimioterapia. enfermidade como essa, primeiro radioterapia, depois Uhum. quimioterapia. Nessa época eu morava numa cidade do interior do Paraná muito pequenininha, que não existia nem hospital. O hospital mais próximo, que foi o hospital que eu nasci, ficava a 100 quilômetros da minha casa. Então, ir ao hospital para mim era Era um uma problema. constante, mas era muito longe, era um problema. Então, às vezes a ambulância podia levar, às vezes não. Uhum. É, o meu pai saiu para trabalhar fora nessa época para conseguir trazer os Meios, né. recursos e a minha mãe ficou mais responsável pela minha saúde. Então, foram 2 anos de tratamento indo ao hospital todas as semanas. As dores de cabeça elas eram tão intensas que quando eu sentia dor, eu perdia a consciência, eu desmaiava. E eu me lembro que a minha mãe tinha uma sorveteria, ela levava um colchão e ela colocava atrás do balcão da sorveteria para me Uhum. deitar, porque logo eu perdia a consciência e já não me recordava nem do pai e nem da mãe. Havia somente uma injeção que amenizava um pouco As essas dores. dores, mas era muito caro, não havia pelo Uhum. SUS, o meu pai tinha que pagar. E o meu pai e a minha mãe, eu imagino como todo bom pai, Uhum. foi gastando todas as suas economias, tudo aquilo que tinha para custear o melhor tratamento possível. Então eu fui para Curitiba, que eu sou do estado do Paraná, que é onde tinha o melhor Uhum. tratamento. Lá existe um hospital especialista de câncer de crianças. Cheguei também a ser encaminhado para São Paulo, mas os médicos fizeram tudo o Uhum. que podia. É que não havia solução, não havia uma forma de encontrar a cura para essa Essa enfermidade. O que eles enfermidade. estavam tentando era reduzir a minha dor e prolongar o meu tempo de vida. E nesse período, mais uma vez, eu lembro da minha mãe sempre no círculo de oração, me levando para as reuniões de oração, Amém. as irmãs orando ao Senhor. Nesse período, eu lembro que meu pai ficou mais ausente porque ele precisou sair fora para trabalhar, para Uhum. buscar os recursos, mas sempre tenho a memória
a fidelidade deles ao Senhor, ainda com essa dura enfermidade. É claro que eu fui perdendo mais peso, fui ficando mais menos resistente às enfermidades, né? Então, todo aquele processo de perder cabelo, de perder peso, né? Então, esse foi um processo de tratamento que durou 2 anos. Meu Deus. 2 anos. Ao final desse processo, tem um momento que a minha mãe chega na clínica e o médico diz para ela que precisava encerrar os tratamentos, porque a quimioterapia ela é um mal necessário e é um tratamento muito agressivo. Né? E como eu já estava muito debilitado, na verdade o tratamento estava me matando mais rápido do que a própria enfermidade. Foi isso que o médico explicou e disse à minha mãe que era melhor, então, abandonar o tratamento e levar eu para casa, porque eu já passava dias no hospital, semanas no hospital, levar eu para casa, porque não havia mais o que eles pudessem fazer. E a sua mãe, pastor, né, que foi um papel, né, teve um papel fundamental, tanto ali nos cuidados, né, uma super mãe, o Senhor, né, deixa transparecer isso muito bem, inclusive, né, nós conhecemos a irmã Raquel, uma serva de Deus, né, uma mulher, né, fervorosa, e pastor, o que ela conversava com o Senhor a respeito? Porque me imagino, né? Imagino que o Senhor tinha, né, os seus diálogos com sua mãe, né, sobre a enfermidade. O Senhor perguntava para ela por quê, como ela se comportava, eu digo, no relacionamento mãe e filho diante da enfermidade. Porque, claro, ela tinha ali seu tempo com Deus, de oração, né, de busca. Como o Senhor falou, né, o Senhor não havia, né, assim, desmoronar com o seu problema, né? O Senhor não havia reclamar, mas seguro que ela, né, tinha os seus momentos ali com Deus, né, de mãe desesperada, buscando a cura, né, de repente indagando a Deus, por que passa isso, né, por que acontece isso com meu filho, mas e o seu diálogo, ela com o Senhor com ela, sobre enfermidade, o que ela Olha, falava para o eu vou ser Senhor? muito sincero contigo e eu vou contar o que realmente acontecia. Talvez isso até você deu uma entrevista com a minha mãe, porque ela pode falar muitíssimo melhor do que eu, porque de verdade eles não me deixavam transparecer tampouco que eu estava enfermo. É claro Meu que eu Deus, que sabia que eu maravilha. estava enfermo, Aham. mas isso não era assunto em casa. A Olha. enfermidade não era assunto. Era uma realidade, ela estava ali. Mas ela Uhum. nunca se tornou assunto de bate-papo na mesa. Meu Eu acho que Deus. pelo próprio sofrimento Uhum. já era muito. Uhum. Então, o sofrimento nunca foi menosprezado, Sim. mas também nunca foi colocado num pedestal. Então, É. eu confesso que eu não me lembro de ter conversas Uhum. com a minha mãe sobre a O Senhor não enfermidade. ficou marcado nesse lado, Não, né, não, não. psicologicamente, Emocionalmente, eu fui muito bem emocionalmente. cuidado nesse Amém, sentido que e devo maravilha. isso com certeza à minha A mãe, sua aos mãe e ao meus seu pais. pai. Eu digo à minha mãe porque ela ficou mais tempo comigo, né? Uhum. Devido ao meu pai sair para fora para trabalhar, Uhum. eles estavam mais perto. A minha mãe foi uma guerreira, uma guerreira. Uhum. Então, eu me lembro de algumas madrugadas, ela me sair para levar até a ambulância, e eu não sei Uhum. por que a ambulância não pegava os pacientes na casa, esperava num determinado, isso acontecia nas pequenas cidades, esperava os pacientes num determinado ponto da cidade, e eram os pacientes que tinham que chegar até a ambulância para levar ao hospital. E eu me lembro de madrugadas 4, 5 da manhã que a gente despertava, chovendo, Uhum. frio, eu conseguia caminhar uma certa quantidade, não conseguia. Quando eu não conseguia caminhar, ela me levava no colo, né? Então, a minha mãe foi uma guerreira Amém. e não me deixou sofrer mais. Eu creio Amém. que ela sim, se falar com ela, com certeza ela teve os seus Uhum. momentos Amém. Amém. de choro, de desespero, Claro. de dúvidas, até mesmo talvez crise de fé, mas isso não chegou até Não mim. Eles transpareceu não para o Senhor, permitiram né? que eu tivesse Que acesso a isso, maravilha. tanto que eu não lembro de ouvir conversa entre o pai e a mãe sobre a questão. Provavelmente quando Eles eles conversavam longe de mim. gerenciaram Eles me bem, brindaram né? muito bem Glória a emocionalmente, Deus. e isso fez muito bem para mim, porque não me Amém, deixou amém. nenhuma sequela emocional. Porque veja bem, Deus curou, e nós vamos chegar a esse ponto, claro, porque eu estou aqui hoje, né? Se não Sim, fosse a misericórdia de Deus, essa enfermidade teria me levado, mas não foi o que aconteceu. Mas eu poderia ter ficado com sequelas emocionais, né? verdade. E isso não aconteceu. Então, isso eu devo muito à maneira com que meu Como pai e a eles minha mãe conduziram. conduziu. Com certeza isso custou um alto preço para eles, né? Confesso que até hoje eu não conversei com eles Uhum. sobre isso, mas deve ter custado um alto preço Eles para devem eles. ter, né, essa Mas para questão. mim não, eles me blindaram dessa questão Amém. emocional da enfermidade. Amém.
nessa época do câncer, o senhor tinha 10 anos aproximadamente, né? E ficou 2 anos fazendo o Sim, tratamento, né? Aí já teria mais ou menos 12 anos. sim. Então, aqui eu quero perguntar, né? Algo assim já a nível da sua fé, né? Nesse período. Como era o seu relacionamento com Deus? Porque, assim, eu digo que tem uma idade, né, que os filhos, ele vivem a fé dos pais, né? Uhum, Como o senhor falou, ela foi o suporte, né? A sua uhum, família foi o suporte, o seu pai, eles não deixavam transparecer, né, o que realmente acontecia ali, né? O senhor não teve nenhum peso emocional, nem psicológico com tudo que estava acontecendo com a sua saúde, mas claro, os seus pais, né, tinham o mundo deles ali com Deus, mas o Senhor também, né? Então, qual como era o seu comportamento, ou melhor dizendo, o seu relacionamento já nos 12 anos de idade com uhum, Deus? uhum. Mira, olha, como eu fui criado num lar evangélico, então Uhum, para mim era comum estar na igreja. A minha mãe participava, era professora de escola bíblica. Então, o que eu me lembro é indo à escola bíblica dominical, participando do cultinho das crianças. Nessa uhum, época eu já gostava de pregar, então eu lembro que me uhum. davam oportunidades para pregar no cultinho das crianças. Então, o que eu me lembro é ter uma vida cotidiana da igreja normal. A enfermidade também não me Não lhe tirou isso. Eu, atrapalhava. eu ia para a igreja enfermo, Amém. às vezes muito fraco. Eu lembro que a minha mãe me colocava embaixo do banco, às vezes assim, colocava uma manta e me colocava debaixo do banco. Então, eu ia para a igreja com febre, com dor de cabeça, Uhum. as dores, a nossa vida ministerial e com a igreja e a relação com Deus não foi afetada, Interferida, não foi né? interferida. A gente continuou servindo a Deus normal, Amém. eles continuaram me levando para todas as atividades da igreja Glória a Deus. normal, e eu creio que isso também foi muito importante, né? Porque se eu Amém. ficasse em casa, isolado da igreja, isolado das pessoas, seria muito pior, Verdade, muito pior. O convívio da igreja me fez muito bem. verdade. Estar ali com as outras crianças, estar ali com os irmãos, me fez com que às vezes eu me esquecia da Da enfermidade, né? Me enfermidade. lembrava dela quando a dor vinha, mas quando a dor não vinha, eu me esquecia, Uhum. porque os meus pais nunca me trataram como um enfermo, né? Me trataram como alguém que estava bem, normal, Isso é muito né? importante, né, Sim, pastor? sim. Porque a gente vê histórias, né, de pessoas que, além do problema que tinham, né, elas eram referência, passaram a ser rotuladas pela dor, né, pelo sofrimento, pela enfermidade que trazia. Então, claro, eles assumiam aquela condição, né? Por exemplo, tem uma criança, né, que tem um problema e a gente, né, muitas vezes os pais, e eu posso me colocar aqui no pacote, né, às vezes a gente dá esses deslizes, não, não faça isso porque você tem isso, né? Então, parece que a doença ali vai também incorporando isso que o senhor falou aqui para nós, né, sobre como a sua mãe atuou nesse momento de não deixar, né, o senhor se sentir doente, embora estava doente, Uhum, né? uhum, Então uhum. isso é muito importante, a gente realmente precisa aprender isso, né? Não ser rotulados, né? Nós pais temos que ter esse cuidado de não rotularmos a dor ali na vida do filho, né? Fazer o que fez Jarbes, né? Jarbes, ele tinha ali, né, a carga do nome dele, né? E o nome dele significava, se não me engano, dor, né? Algo assim. Mas diz que Jarbes, ele orou ao Senhor para que o Senhor mudasse sua história, para que o Senhor fosse com ele. E diz ali a palavra que Deus ouviu, né? Ali a Jarbes. Mas voltando aqui, pastor, ao nosso bate-papo, assim, o senhor comentou, né, sobre toda a enfermidade, sobre aquele desafio, né, que foi a sua infância com todas essas situações. Mas começa a falar aqui para nós, pastor, porque a gente tem muita sede também disso, né? Como aconteceram, como foram acontecendo os milagres? Quando o Senhor percebeu, né? O que aconteceu? Como foi? Uhum. Olha, quando a minha mãe vai ao médico e ele disse que não valia a pena seguir com os tratamentos, foi a única vez que eu vi a minha mãe desmorecer na minha frente, porque Uhum, ela desmaiou.
ali mesmo Uhum. no hospital. Então me O tiraram senhor foi dali. desenganado. Quando eu fui desenganado realmente pela medicina, e eles disseram, olha, pode Uhum. voltar para casa, não tem mais o que a gente fazer, ele tem apenas 3 meses de vida. Então, nesse Meu dia, Deus. eu não tinha outra forma, ela estava ali, e esse dia eu vi que ela desmaiou e ela ficou muito mal. Nós retornamos para casa, transmitimos isso à família. A minha mãe buscou, eu lembro que nessa época minha mãe buscou a líder do círculo de oração da igreja para compartilhar isso com Uhum. ela. Irmã Olga, lembro dela até hoje, sempre quando vou lá tenho a oportunidade de visitá-la. E ela disse à minha mãe, vamos fazer uma campanha de oração. Só que nós já víamos orando há 2 anos, né? Vamos fazer uma campanha de oração de 21 semanas. Eu lembro que o culto do círculo de oração acontecia tradicionalmente às quinta-feiras pela tarde. E eu ia a todo culto do círculo de oração com a minha mãe. Amém. Ela me levava, me deixava deitada no banco e orar Meu com as Deus. irmãs. E eu comecei a ir a essa campanha de 21 semanas com o círculo de oração. Interessante que a minha mãe não questionou, porque 21 semanas são mais que 3 meses, que era que o Verdade. médico havia dado de vida, Uhum. e a gente foi para a campanha de oração, porque não havia mais recurso. Enquanto tinha recursos da medicina, nós buscamos. Uhum. Enquanto houve dinheiro suficiente para pagar os Uhum. tratamentos, a gente buscou. Mas chegou o momento que os próprios médicos disseram que não havia mais o que ser feito. Então, nós fomos para o único recurso que nos restava, que era a oração. A oração. Eu lembro que eu cheguei à 21ª semana vivo, enfermo, mas vivo. Uhum. Eu lembro muito bem desse último dia no círculo de oração. Deveria ter mais ou menos umas 40 irmãs. Elas fizeram um círculo, colocaram no meio e começaram a orar. Essa oração tardou. Eu não sei lhe precisar quanto tempo, Uhum. mas foi uma oração bem longa, bem longa. E o Espírito Santo de Deus começou a tomar aquelas Amém. irmãs com a glória, com o poder, Amém. e eu ali no meio, e elas vinham, oravam por mim, ministravam sobre mim, não sei Uhum. se 40 minutos, 1 hora, sei que Deus visitou com a glória aquele Glória a lugar muito Deus. especial aquela tarde, e Amém. a irmã do círculo de oração buscou a minha mãe ali mesmo na Sim. reunião e disse assim, olha, Deus curou o seu filho hoje, Amém. e a senhora pode retornar com ele ao Amém. médico e fazer todos os exames, porque não tem nada mais na cabeça do seu filho. Minha mãe voltou para Uhum. casa com aquela palavra, recebeu aquela palavra e fez o que a E irmã disse. Agendou com o médico, retornamos ao médico. O médico disse o que vocês estão fazendo aqui. Ela disse: não, quero refazer os exames. E depois de muita insistência, refizemos todos os exames. O que passa é que os médicos não davam nenhum diagnóstico. Mandava eu repetir Uhum. exames e voltar e repetir exames. E eu fiquei por um bom tempo, já estava cheio de furos por todas as partes, Uhum. e a minha mãe foi cansando, e um dia ela chegou e disse com o médico, olha, vocês precisam me dizer algo? Já faz Uhum. 3 meses que a gente está voltando aqui, isso já fazia 6 meses, então, segundo os médicos, não era Uhum. para estar vivo mais, e vocês não me dão uma resposta, né? Uhum. Vocês não me dizem o que aconteceu. E, na verdade, o que aconteceu é que eles não conseguiam encontrar mais os tumores. Amém. E Glória a quando eu Deus. falo sobre isso, eu sempre digo que não encontraram até hoje. Amém. Né? Glória a Então, Deus. Mas nesse período, pastor, depois ali da saída do ciclo de oração e esse tempo que precisou, né, foi necessário fazer novos exames para constatar como era o seu estado físico, como o senhor uhum. se sentia, né? Digo particularmente, o Se, senhor já não sentia nenhum sintoma, não, a o partir senhor... desse momento eu já não sentia mais as dores de Amém. cabeça. Eu demorei um pouco para ganhar peso, isso foi Uhum. lento. Para recuperar a energia Uhum. completa, sim, foi algo progressivo. Mas eu já não sentia mais as dores, que era o que mais Glória a me Deus. prejudicava, Eram as eram as dores. dores. Então, a partir desse momento, as dores cessaram. As dores de Amém. cabeça cessaram. E daí, pouco a pouco, eu fui recuperando o peso e a situação normal. Então, Amém. aí o médico dá a decisão final e diz que eu não preciso fazer mais nenhum Uhum. tratamento, porque os tumores não estão aí, né? E a gente sabe, através da palavra que Deus deu à irmã, que naquela Amém. tarde, naquela Sua quinta-feira, mãe numa tomou reunião do posse círculo de mesmo oração, ali, Deus me curou. né? Glória a Deus Deus, me curou. glórias a Deus me... Deus. Amém. E voltando um pouquinho aqui, pastor, a sua visão, que eu sei que o senhor também tem, né, um Sim, testemunho aí sobre a sua visão. O senhor enxerga 30% com é. o 30% com óculos e óculos, 10% sem o óculos, sem o sem óculos, o óculos. né? Mas o senhor também conta no seu testemunho que, né, a enfermidade, né, visual estava evoluindo
e que o Senhor fez uma oração especial para Deus. Sim. Nos conta um pouquinho como Sim. foi esse diálogo, Eu né, e o que confesso que eu aconteceu. nunca pedi para Deus me curar da visão. Não sei se foi um erro meu, Uhum. mas eu nunca pedi. Eu estava até constrangido de pedir a Deus alguma coisa. Eu acho que o favor de Deus sobre mim sempre foi bem mais do que eu mereço. Então eu falei, poxa, eu vou vir com mais um pedido, nem era para eu estar aqui, né? E eu vou vir com mais um pedido. Mas essa época eu estava começando a pregar, estou falando aí, agora eu já tinha 16, 17 anos, então eu comecei a pregar, comecei a me interessar pela pregação, Uhum. pela leitura da palavra, e a visão começou a cada vez o grau subindo, começou com 4 graus, 5 graus, 6 graus, 7 graus, 8 graus, 9 graus. Eu disse, se isso não para, uma hora eu vou perder a visão, e era o que os médicos diziam, se isso não para, Uhum. ele vai perder a visão. Porque o que acontecia era uma degeneração da retina. Então a retina foi degenerando, degenerando, até o ponto que ela fechasse e não passasse mais Não nenhuma luz, chegaria, né? e eu não ia Não conseguir chegaria ver. completamente. Então eu fiz a seguinte oração: se Deus tem algum plano na minha vida para pregar a palavra, então eu preciso que Ele me conserve pelo menos a visão que eu tenho Uhum. hoje. Porque se eu continuo perdendo a visão, vai ser muito difícil eu pregar, eu exercer o ministério da pregação. E se Deus tem algum plano comigo na área da Uhum. pregação, então isso vai parar. Isso vai parar. Eu não pedi a cura, eu pedi que parasse. Talvez deveria ter Deus, pedido, mas a não pedi. cura, né? Não pedi. E foi um grande milagre da parte de Deus, porque a partir desse momento, 16 anos, a minha vista ela não subiu mais 1 milímetro. Meu Deus. Ela estacionou. Paralisou aí. E sabe o que os médicos me disseram? Que a retina atrofiou. Meu Deus. Então, com a retina atrofiada, ela não vai para frente, ela não vai Eita, para gente. trás. Então, Deus ouvia a minha Deus oração. ouviu literalmente a sua Literalmente. oração. A gente tem que ter muito cuidado quando ora, né? Pedir justamente aquilo que a gente quer Sim. receber. Uhum. Mas eu nunca gostei de ficar Questionando também, supervalorizando né? e Uhum. supervalorizando as enfermidades ou Sim. as limitações. Uhum. Porque por si só, uma enfermidade já não é bom. Por si só, uma Uhum. enfermidade já incomoda. Verdade. E você ficar fazendo daquilo um monstro, né? Então, quando eu falo para as pessoas que eu tenho só isso de visão, alguns até não acreditam, porque eu também não faço disso um palanque, É um verdade. púlpito, Uhum. né? Eu É faço verdade, disso verdade. Nós somos prova. Eu sou eu prova. faço disso Né? um testemunho, quando tenho a oportunidade de testemunhar Amém, amém. Que Deus cura Somente para câncer, edificar, né, que Deus pastor? cura câncer e que Deus ouve as Amém. nossas Glória a orações Deus. mais sinceras. Agora, isso para mim só serve para um Uhum. propósito, para glorificar o nome do Senhor. Amém, amém, Fora disso, eu não permito que ela faça parte amém. do meu cotidiano, da minha Aham, vida, justamente para que ela não cause mais dor do que já causou. claro. Do que já causou. Né? E a oração foi até uma confirmação, né? Porque, na verdade, dentro do seu pedido aí, Senhor, se o Senhor tem, né, propósito comigo na pregação, paralisa, né? Exato, E Deus respondeu, né? exatamente, Então, realmente, Deus também respondeu dentro do propósito, né? exatamente. Confirmando para o Senhor que o Senhor realmente, né, é chamado para pregar A partir desse momento, começa a ficar mais claro para mim a questão do do propósito. propósito, Do amém. propósito. Foi a partir desse momento que opa, Deus tem algo comigo aí. Comigo, Como glória a você disse, ele Deus. me deu um sinal, não Sim, somente que ele ouve a minha a oração, oração, mas que ele tem algum interesse comigo nessa área. amém. Então, até esse momento, eu era filho de crente, eu Uhum. sempre digo, né? Sempre fui criado na igreja, ia para a igreja, mas é a partir desse momento que eu começo a ter uma relação pessoal, Uhum, particular com Deus, já não dependendo que o meu pai e a minha mãe me levassem uhum. para a igreja. Então, a partir desse momento, eu começo a ter um interesse maior pelas coisas de Deus, já desvinculado do pai e da mãe. Né? Começaram as suas experiências, né? Exatamente, aí começam as minhas Como experiências. Jó, né? Eu ouvia, né? Eu conhecia Uhum, Deus, de ouvir falar, dos meus pais falarem, mas agora sou eu e Deus, né? Deus já começou a contestar minhas orações, Deus já começou a sinalizar, né? Que está comigo. Amém, pastor. Pastor, eu quero agora iniciar aqui uma outra conversa, dentro dessa conversa, que é muito importante para a juventude de hoje, para, né, os rapazes e as moças aí que estão querendo casar e seguramente vai ser muito interessante, né? Vamos falar um pouco assim sobre, né, o seu casamento, né? Sobre casamento.
como o senhor conheceu a sua esposa, que é a irmã Pamela Santos, que idade o senhor tinha, Uhum. onde o senhor a conheceu? Na igreja. O melhor lugar para conhecer uma esposa, na igreja. Aham, Então, nessa época, eu participava do grupo de jovens, sim, adolescentes, jovens, que funcionava tudo junto, e ela também. Então, eu acho que ela estava na igreja primeiro e eu cheguei depois. E aí a gente se conheceu na congregação, naquele contexto de grupo de de jovens. jovens. Nós éramos muito novinhos, estávamos saindo da infância e entrando na adolescência. Muito jovens, Muito pastor, jovem. Então, a sim. princípio, era uma amizade. Ela já Uhum, trabalhava com o departamento infantil da igreja, ainda sendo um uhum, adolescente. Eu ia à sua casa para ajudar nas manualidades, nos trabalhos para o Ministério de Adolescentes. Então, a princípio, começou de um relacionamento de amizade na normal. igreja, na igreja. Porque a partir desse momento em que eu começo a pregar e que eu começo a ter mais sinais de para onde o meu Uhum, ministério ia, uma coisa eu coloquei na minha cabeça desde muito jovem, que eu queria casar com uma moça crente, amém. né? Então, isso estava muito O senhor claro já para tinha mim. consciência, né, desse jugo desigual que Eu a sabia que Bíblia isso não ia ser falava, legal, né? que não ia até porque eu já tinha visto alguns amigos meus se envolverem em relacionamentos com pessoas que não professavam a mesma fé, Uhum. e já tinha visto que não funcionava, que não era bem, não somente de ler a palavra e saber que o jugo desigual Uhum. não é a vontade de Deus, mas de ver Mas pelas experiências experiências ao seu redor. próximas. Então, isso me levou a ter olhos para os Uhum. jovens da igreja. Então, Uhum. não me interessava já se envolver com jovens, com Fora da meninas que igreja. fora E da aqui igreja. entra também um pouco o temor, né, pastor, do Senhor, né? O Senhor ali, Deus nos dá uma ordem, né? Dá uma ordem sobre o jugo desigual e o Senhor fica atento Uhum, a isso. exato. Então eu começo a namorar a minha Sim, a sua Pamela, claro, Pamela, é a Pamela dele. é minha mesmo, Mas é a minha verdade. esposa, ainda muito jovem, Amém. era Era apenas um novinha adolescente na também. época, eu também muito jovem, nós temos 3 anos apenas Uhum. De de diferença, diferença. né? Ela vem de uma família de 4 meninas, de um pai muito zeloso, muito Uhum. cuidadoso com as meninas, inclusive, deu bastante trabalho para namorar ela, porque o pai O tinha. sogro era bravo, O né, sogro era pastor? muito bravo, os jovens da igreja morriam de medo dele, né? Então, mas aí a gente começa, a gente era muito novo, então a gente não continua esse relacionamento de namoro, mas depois de 3 anos a gente retorna novamente, aí já Uhum. mesmo com a Mais intenção de maduro, casar, né? um pouco mais maduro, ainda muito jovem, mas um pouco mais Uhum. maduro, e a gente namora então por um ano, e aí é quando Uhum. decide se casar. Casamos muito jovens, a Pamela tinha 17 anos e eu tinha 20 Uhum. quando nós se casamos. Mas Começamos. já éramos amigos desde ali da adolescência, Então se de conheciam toda a bem, igreja. né? Isso é Conhecíamos muito muito bom, bem. né, As pastor? famílias eram amigas, Aham. se Não eram conheciam pessoas muito estranhas, bem. isso é muito válido também, né, nos relacionamentos. Sim, sim. E tem uma pergunta que às vezes as pessoas fazem para mim como você sabia que aquela era a pessoa certa, Uhum. né? E na verdade eu tenho uma pouca de descrença nessa coisa de pessoa certa, Sim. né? Então como que você escolheu ela para ser a sua esposa? Na verdade eu não sabia que ela era a Uhum. pessoa certa. Eu creio em obediência de princípios. Uhum. Então eu decidi escolher uma esposa que tinha determinados princípios. Então, Uhum. eu vou olhar muito para a família dela. Eu quero saber Uhum. quem é o pai dela, quem é a mãe Uhum. dela, né? Eu quero ir à casa dela e ver como que ela se porta em família, como que ela respeita o pai dela, a mãe dela. Ela precisa ser uma menina crente, Uhum. né? Eu quero ver como que ela se porta na igreja, como ela se trata o pastor dela, como ela trata o líder dela, Uhum. como ela trata os meninos da igreja. Uhum. Então, eu sempre estabeleci princípios, mas não que fosse aquela pessoa, né? Uhum. Mas uma jovem que tivesse para mim princípios que eu julgo ser bíblicos. Frutos, Então, né, pastor? Seria olhar, né, o fruto da árvore, né? exato. E o Senhor Então, analisou isso. então é o conselho que eu dou para o jovem. Você precisa olhar para aquela jovem Uhum. e ver se ela cumpre requisitos bíblicos. Mas atenção, se você está exigindo uma Uhum. jovem que cumpra princípios bíblicos, você também precisa ser Uhum. esse Muito jovem que importante, cumpra princípios bíblicos. Porque às vezes se claro. pede uma coisa E e se não entrega é, outra. é verdade. Então precisa haver um equilíbrio, um equilíbrio. Então, assim eu vi. Bom,
essa é a correta porque ela cumpre os Uhum. princípios bíblicos, né? E foi a partir desse momento que então eu decido entrar num relacionamento sério e para um casamento, para um matrimônio que já dura aí seus 19 anos. Amém. Como vocês se casaram muito jovens, eh, quais foram, assim, os maiores desafios, Uau, pastor, uau. de um casal crente jovem, né, um casal que pois, um casal que celebrou o seu casamento dentro, né, dos preceitos do Senhor, como o Senhor nos expressou aqui, via nela, uma mulher de Deus, né, uma boa filha, se conduzia muito bem entre os irmãos, e isso foi a maior prova, né, de que ela era, na verdade, a pessoa certa para o Senhor, pelos princípios que ela trazia. Mas saindo daí, né, desse campo e já entrando aí no casamento mesmo, que aí são vocês dois, Uhum. quais foram os desafios do casal jovem cristão? O que precisa estar muito claro que, apesar de obedecer todos esses princípios, não é a garantia de sucesso para o Uhum, matrimônio. Não é a garantia de que tudo vai sair bem, né? Então, nós tivemos muitos problemas, uhum, principalmente nos 2 primeiros anos. Eu digo que foi a prova de fogo, para usar o título daquele filme bem famoso. Foi a uhum, prova de fogo para o nosso casamento, foi os 2 primeiros anos. Julgo eu, pela nossa imaturidade, ela 17, eu 20, muito jovem, então muito imaturos, não tínhamos experiência nenhuma. uhum, Claro, eu fui o único namorado dela, uhum, me orgulho de dizer que casei virgem, ela uhum. casou virgem, então Amém. não tínhamos outras Uhum, experiências, né? Então foi falta de experiência mesmo, de paciência, de sabedoria, de saber entender o outro, de saber que agora a sua vida mudou, você não é mais. Agora a sua família é ela. E agora eu precisava entender que a minha família agora não era o meu pai, não era a minha mãe. uhum, Eles passavam a ser meus parentes. E agora a minha uhum, família era ela. Ela também precisou entender isso, que o seu pai, ela sempre foi uma pessoa muito família, então ela uhum, também precisou passar por esse processo de amadurecimento, de entender que agora eu era a família dela. uhum, Então isso custou para mim e para ela aí o primeiro e o segundo ano. Se não fosse aqueles princípios lá de trás, uhum, não teria durado, não teria durado. Só durou pelos princípios que a gente já tinha estabelecido lá desde o começo. amém. Então, os 2 primeiros anos foi muito difícil, de muitíssima discussão, desencontros, Uhum, né? Cometi erros, com certeza vários, ela também comigo, uhum, mas superamos. Depois dos 2 primeiros anos, eu creio que a uhum, poeira baixou, a gente caiu a ficha que agora nós somos casados uhum, e que agora nós temos que viver um para o outro, se doar um para o outro, cuidar um do outro, amar um ao outro. E depois do segundo ano em diante, as coisas uhum. consolidaram. Mas o primeiro e o segundo ano realmente foi muito difícil. É, porque assim, para os casais, né, pastor, isso é bom ser explicado aqui, porque muitos casamentos, muitos jovens, né, que receberam confirmações do Senhor, né, de Deus, da igreja, sabe que é uma pessoa certa para o outro, mas daí quando vão conviver, vem os desentendimentos, né, e as coisas que acontecem, né, porque para cada ação, né, existe uma Sim, reação. sim. Então, alguns, né, querem divorciar, se acha que não é a escolha certa. Então, na verdade, não é isso, né? Se trata de estarem realmente firmados ali em Deus, né? Colocar Uhum. em prática tudo que aprendeu do Senhor e seguir. Claro, eu vou falar dos meus erros, porque eu fico mais à vontade de falar dos Uhum, meus do que o da minha esposa. Um dia sim. ela pode falar dos delas, mas eu vou falar dos meus. Eu, com 17 anos, eu já estava integral na obra de Deus. Com 17 anos, eu saio de Uhum, casa e eu vou ser missionário numa igreja. hum, Então, eu caso com a Pamela, eu já estou vivendo na obra, da uhum. obra e Ela na já lhe obra, a tempo conheceu integral. Ela me conheceu na como igreja, como missionário. missionário. Então, claro, ela me conheceu antes ainda de ser missionário, mas quando a gente noiva e casa, eu estou na obra. Só que eu era um jovem solteiro. Então, a minha questão era cuidar das coisas do Senhor. Então, eu morava na igreja, literalmente. Eu tinha um quartinho, Uhum, um quarto com a minha cama, as minhas coisas, o meu na guarda-roupa igreja. na igreja. Quando eu caso, eu demoro me dar conta que agora eu tenho uma esposa para cuidar. Então, eu tinha Uhum, horário para ir para a igreja, mas não tinha horário para voltar.
Então, isso causava problema. Uhum. Uma esposa que casou, ela quer um Sim, sim, marido. sim. Ela casou para ter um marido. Uhum. Então, mas eu era solteiro. Então, o solteiro, ele não tinha Não muito tem horários, não compromisso, tem não muito tinha horário. compromisso. Então, eu ia para a igreja de manhã e às vezes até dormia lá Meu e Deus. posava lá. Só que depois, quando eu caso, eu demoro um pouco a entender que agora a igreja já não era a A prioridade. prioridade. Antes da igreja eu tinha minha Uhum. família, Tem a né? família. Eu tinha minha família. Então, eu creio que esse foi um dos erros Uhum. do primeiro ano, principalmente, foi colocar a igreja na frente da família, na frente da Uhum. família. E ela que me ajudou a abrir o olho contra isso, porque Uhum. se ela não me ajuda Uhum. a abrir o olho contra isso, eu tinha perdido a minha família. E talvez seja o erro de muitos pastores, Sim, obreiros, missionários, homens e mulheres, sim. que pela paixão e o amor que sente pela obra, acabam sacrificando a A sua sua família. família e achando até que é vontade de Deus, né, pastor? Exatamente, exatamente. Então, isso foi um dos erros que eu cometi. Aprendi, ela me ajudou muito a abrir os olhos e me ajuda até hoje. Amém. Porque, como eu sou alguém apaixonado pela obra, Uhum. eu não me importo de Uhum. trabalhar é, quantas horas for necessário, Uhum. eu não me importo de não ter dia de folga, Uhum. mas eu sei que isso traz duras consequências para minha Para o família. Ainda mais hoje, relacionamento, que né? aquela época era somente ela. Hoje são mais dois São meninos. dois. Dois meninos. Então, é uma família para cuidar. A Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua Uhum. casa não está preparado para governar a casa de Deus, É né? muito Então, forte. eu creio que isso foi um dos motivos que fez com que os primeiros anos fossem bem conturbados, porque eu saía da casa às 7 da manhã e voltava à meia-noite. Que esposa suporta isso? Nenhuma, Nenhuma. né? Nenhuma. Eu Nenhuma, acho que até nenhuma. suportou bastante, por isso que a gente tá até Verdade. hoje aqui. Mas Uhum. suportou até um certo ponto, né? Teve um tempo Uhum. que a gente teve que Claro. mudar a rota, porque senão nenhum casamento suporta uma rotina dessa. Amém. Pastor, a gente vai entrar também em outro tema aqui que é bem importante e, como já tenho dito aqui, que eu vi, isso está gravado aqui na minha mente e não quero deixar de fora, que é muito importante. Sobre a sua chamada, vocês moravam no Brasil, né? Uhum. Casaram-se ali no Brasil e houve um período da vida de vocês que vocês mudaram, né, de país. Como foi essa mudança? De que maneira aconteceu? Uhum. Olha, desde pequeno, isso aconteceu comigo desde pequeno, eu já ouvia profecias que Deus ia me levantar como pastor, que Deus ia me levar para outra nação. Então, isso dentro de mim já era algo mais ou menos resolvido. Eu já tinha claro isso para o meu futuro. Só que agora eu era casado. Essa é a grande questão. Uhum. Isso precisava não só estar claro para mim, mas estar claro Para também sua para minha esposa. esposa. E ela até dizia: Olha, Deus sempre fala com você, mas ainda não falou comigo, né? Então a minha oração passou a ser diferente. Eu falei: se Deus tem um propósito comigo para ser um pastor fora Uhum. do Brasil, então ele precisa também confirmar isso no coração da minha esposa. E eu, até numa oração muito sincera com Deus, falei: sozinho eu não vou, solteiro Uhum. e divorciado eu não vou, então eu só vou se for Uhum. com ela, né? Então, isso veio ao longo de vários anos sendo confirmado por profecia, e depois do casamento, eu me lembro uma vez que nós estávamos num culto, veio uma cantora de fora cantar na igreja e ela me chamou num canto no final do culto e ela disse assim: Olha, você é pastor. Eu disse para ela: Não, eu não sou o pastor é aquele. Ela falou assim: Não, eu estou dizendo que você será pastor. Meu Deus. E não será aqui. Eu vou te levar para fora do país. Para fora do país. Uhum. E ela me disse da seguinte forma: você pode marcar até os dias no seu calendário. Ela falou: você tem aquela folhinha, aquele calendário lá na sua casa? Eu falei: tenho. Ela falou: marca os dias, porque em poucos dias Deus vai te tirar desse Deus. país, né? Quando eu ouvi essa profecia, eu pensei, é, tudo bem, mas e a esposa? E a Pamela? Como que fica? Porque Deus tem que confirmar isso no coração Uhum. dela também. Porque ela não expressava mínimo desejo de sair do país, todo ali próximo da família. E para ser sincero, nem eu aquele momento, porque eu estava muito bem em todos os sentidos. Uhum. Estava bem na igreja, estava bem na vida financeira. Não havia motivos para sair naquele momento. Quando eu penso isso, ela diz: aonde está a sua esposa? E veja bem, sabe o que me chama a atenção? Essa senhora, ela poderia ter entregado a profecia quando ela estava cantando. Ela poderia pedir Uhum. para eu ficar em pé diante de toda a igreja, mas ela não fez. Ela preferiu fazer isso à parte, nos chamou à parte
no final do culto. E quando eu mostro onde está a minha esposa, a Pâmela se aproxima dela e ela, o mesmo que ela disse para mim, ela disse também para a Pâmela. Confirmando. Confirmando. Então era aquilo que a Pâmela sempre dizia, olha, Deus está falando com você, mas ainda não falou comigo. Então a partir daquele momento, Deus já havia falado com ela. A gente volta para casa caminhando, que nós morávamos bem pertinho da igreja, e a gente volta dizendo assim, olha, eu não quero duvidar da profeta, da profecia, mas tá difícil disso acontecer, né? Olha, na época eu tinha um comércio, estava muito bem, eu gostava muito do pastor, me dava muito bem com o pastor, estava bem na igreja, eu falei, eu não encontro caminhos, eu não encontro portas, apesar de que eu já tinha familiares que moravam aqui, minha mãe, minha irmã, mas não tinha o mínimo de interesse. Bom, para resumir a história, em 40 dias eu estava fazendo os documentos para vir para cá. A princípio, não para vir morar, a princípio para vir passear, para estar com a família. Então eu digo que o que me trouxe aqui a princípio, apesar de eu estar envolvido já na obra lá, ter dirigido congregação, na época eu não era pastor ainda, era presbítero, então dirigi congregações lá, mas quando eu vim para cá, eu não vim a princípio para pastorear, né? Eu recebo um convite para pastorear igrejas quando estou aqui na Europa de férias visitando a família. E aqui eu recebo um convite do MSBN, porque eles já me conheciam do Brasil, sabiam que eu era pastor lá e no momento não estava pastoreando, estava cuidando do meu negócio, se eu teria interesse de ser missionário aqui e ficar aqui pastoreando uma igreja. E é aí que a gente toma a decisão de vender as nossas coisas lá no Brasil, desfazer o negócio e ficar aqui como missionário do MSBN, isso há 15 anos atrás. Meu Deus. Deus realmente, assim, né, eu digo que às vezes Deus nos engana. De certa forma, né, eu digo isso na minha intimidade com Deus. Por exemplo, né, em alguns casos, não é que Deus nos engana, Deus nos conhece e sabe como é que Ele vai nos levar, né? Como é que Ele nos ajeita nas situações, como é que Ele nos insere dentro do seu propósito. Às vezes Ele não fala tudo de vez, Se né? ele falasse que era Porque para eu se vir Ele pastorear, eu não tinha falasse, vida. não tinha, né, Não, pastor? Disse, vai lá visitar a família, vai lá conhecer o país. Tem uma frase que não é minha, eu ouvi ela do pastor Tiago Brunet, mas que eu gosto muito, que ela diz assim, Deus revela o teu futuro, mas ele não te mostra o processo. Meu Deus. Eu gosto muito dessa frase e ele usa até o exemplo de José. Né? Deus mostra para José o seu futuro como governador, Mas inclusive que ele governaria. Só que Deus não diz verdade. para ele, para você governar, você vai ter que passar por isso, você vai ter que passar por aquilo. verdade. Porque se Deus revela para nós o processo, a grande maioria de nós dizia, manda outro. Manda outro. Manda outro. Se Deus revela o processo para José, ele fala, não, manda um dos meus irmãos. Escolhe ele. Eles vão ser vendidos como escravo, eles vão ser presos injustamente, deixa eles. Então Deus, de propósito, sempre me revelou o futuro, que eu ia ser, o que eu estou vivendo hoje. Deus já falava por meio de profecias desde quando eu era uma criança, que eu seria um pastor, que Deus me levantaria como pastor e seria fora do Brasil. Mas Deus nunca me revelou o processo que eu ia precisar passar para chegar a ser um pastor. Porque certamente se ele me revela, eu não teria o mínimo interesse de passar pelo que passei. Né? Amém. Esse é o nosso Deus. Eu gostaria que o Senhor definisse aqui, né, com suas palavras, digo com suas palavras, mais no seu sentimento, né? O que é ser um pastor? Não aquela definição teológica, né? Mas na sua alma, o que é ser um pastor? Ser pastor para mim é gostar de pessoas. Você precisa gostar de ovelha, gostar do cheiro da ovelha, de todas as ovelhas, de todas mesmo as as trabalhosas, das as que vêm cheias de simpáticas, carrapicho, as menos simpáticas. Você precisa gostar de gente, gente, né? Você precisa gostar de estar com as pessoas. Eu sou um apaixonado pelo ser humano. Eu gosto do ser humano, até aqueles que são mais difíceis. Eu acho eles interessantes. Eu consigo ver algo interessante neles. Isso não vem de mim, não. Foi Deus que colocou no meu coração, né? Porque a princípio isso para mim também era muito difícil, né? Me incomodava. Hoje não. Então eu digo que o pastor, ele precisa gostar de gente, ele precisa gostar de pessoas. Pastor para mim é servir. Você precisa se doar pelo outro. Talvez porque a minha linguagem de amor seja serviço, mas eu amo servir. Eu acho que o pastor é aquele, para mim o pastor, eu vejo assim as pessoas todas sentadas numa mesa e o pastor com uma bandeja na mão,
Servindo. Servindo. É o que às vezes eu faço aqui na igreja quando Sim. tem almoço. Uhum. Mas isso para mim é o ministério Reflete bem. pastoral. Uhum. É você servir, não é ser servido. Não é você Amém. estar ali numa poltrona, numa cadeira de honra, onde as pessoas vêm te servir. É ao Uhum. contrário para mim. Uhum. E essa para mim a visão bíblica. Uhum. Agora sendo um pouquinho mais teológico, quase é impossível, porque quando Uhum. nós chegarmos no céu, nós seremos servidos pelo próprio Amém. Senhor, né, na grande ceia. Amém. Então, ele é o supremo pastor, ele é o maior Verdade. exemplo de Sim, pastor. sim. Então, pastor para mim é aquele que se doa, é aquele que Verdade. serve, é aquele que tem prazer em passar horas Uhum. com a pessoa, escutando a pessoa falar a respeito da sua vida, dos seus problemas, e às vezes conversando com a minha esposa, ela disse, você foi atender determinada pessoa? E eu fui, ela falou, qual era a questão? Eu falei essa, ela falou assim, mas de novo essa pessoa? Eu falei, sim, de novo. E de novo esse problema, e de novo esse problema. Então, pastor é aquele que atende a mesma pessoa, quantas vezes for necessário, ouvindo o mesmo problema que ele já conhece a história, ele conhece o começo, mas com o mesmo interesse, com o mesmo Amém. amor. Então, ele precisa amar a gente, ele precisa amar o ser humano, e só Deus pode colocar esse amor no nosso coração. Verdade. Porque é impossível, se não for Deus colocar esse amor no nosso coração, eu creio que por nós mesmos Uhum. é impossível você amar uma pessoa que não tem as mínimas características que te agradam. Uhum. Ela tem um temperamento diferente do Uhum. seu, ela tem atitudes, inclusive, de caráter que você não concorda, Diferente. mas apesar disso, você gosta de estar com Amém. aquela pessoa, você ama estar com aquela pessoa. Amém. Para mim, tentando não ser muito teológico, talvez essa seria uma definição do que é ser um pastor. Amém. Pastor, o senhor falou ao início das dificuldades, né, das limitações ali, né, da sua enfermidade. E qual seria aqui a mensagem que o senhor deixaria para pessoas que estão agora nos assistindo e ela sabe que tem chamado, Uhum. ela sabe que tem propósito, Deus já falou com ela de várias maneiras, mas as limitações e os problemas que essa pessoa tem, né? Não digo, de repente até não sejam problemas, né, físicos, de enfermidade, mas sejam problemas na família, por exemplo. Uhum. Uhum. Pessoas que têm, né, uma família destruída e, né, se pergunta como que Deus me chamou, Ok, né? O que o senhor falaria para essas pessoas que estão paralisadas pelos problemas que elas têm agora mesmo? ok. Primeiro, esse é um problema seu e não é um problema para Deus. Ou seja, talvez é uma limitação, é um impedimento para você, mas para Deus não. E veja bem, você não é a única pessoa. Eu sou uma prova viva que se fosse pelas minhas qualidades, eu nunca estaria aqui. Eu não estou aqui pelas minhas qualidades, né? Assim como Moisés não foi o Moisés que foi porque era perfeito. A gente conhece o passado de Moisés no Egito. A gente sabe que ele mesmo diz para Deus que ele não tem capacidade, ele não tem as condições, ele tem dificuldade de falar. E como Deus escolhe ele para estar diante de um povo? O próprio Isaías diz que o seu problema é pior, o seu problema é pecado. Eu, além de estar no meio de um povo de impuros lábios, o meu lábio também é impuro. Então, o seu problema nunca foi uma limitação e um problema para Deus. Pelo contrário, o seu problema, ou seja, a sua debilidade, é o meio pelo qual o nome do Senhor vai ser glorificado. Ou seja, o Senhor é glorificado através das nossas debilidades e não através das nossas qualidades. Então, primeiro, não coloque as suas limitações, seja ela qual for, como um impedimento, porque ela nunca foi um problema para Deus. Esse é o primeiro conselho, a primeira palavra. A segunda, nunca abandone a igreja. Nunca se aparte da igreja. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, um cantor, o melhor lugar para você estar é na igreja. Ela vai te ferir, ela vai te ferir, ela vai te decepcionar. Mas se você quer ser instrumento de Deus, você precisa aprender a lidar com essas decepções, com essas frustrações e sobreviver a elas. E sobreviver a elas. Somente assim você vai ter condição de ajudar pessoas de maneira mais eficiente. Veja bem, se na primeira dor, na primeira decepção, ou na segunda ou na terceira que seja, você abandonar, você não terá autoridade mais para dizer para aquelas pessoas fiquem, porque você não suportou e foi o primeiro a sair. Então as pessoas dizem, como você chegou a ser um pastor? Uhum. Uma das coisas foi nunca abandonar a igreja. Uhum. Um pastor e uma pessoa que tem um chamado de Deus, ele precisa amar a igreja, ser apaixonado pela igreja, com todos os seus defeitos. Ela não é Uhum. perfeita.
ela não é perfeita. Nós estamos em busca da perfeição que está em Cristo e só seremos perfeitos por total o dia que formos glorificados com Ele. Então, as pessoas precisam ter a consciência de que estar no contexto de igreja é você aprender a lidar com as dores, com as decepções. Então, eu deixaria esses 2 conselhos importantes. Primeiro, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Então, seus problemas não são problemas para Deus, eles podem ser para você, mas Deus é suficiente para resolvê-los. E segunda, nunca abandone a igreja, porque hoje está na moda a questão do desigrejado, a questão de que eu posso manter uma relação com Deus sem a ajuda. Né? Não preciso ir para a igreja, né, eu não preciso ir pastor? para a igreja. Não, aqui mesmo eu busco, aqui Na mesmo minha eu casa, oro. isso. Né? Não é a mesma coisa. Eu assisto o culto pela internet, né? Então eu digo, quando você tiver com fome, você coloca num programa de culinária, né? Comer virtualmente. Isso, né? fica assistindo. Não é assim que as coisas funcionam, a gente sabe. A gente sabe que isso conduz à morte espiritual. A morte espiritual não tem outro caminho. Então, se as pessoas querem ser instrumento de Deus para a vida de outras pessoas, elas precisam sobreviver à igreja. E eu digo que somente pessoas valentes e com grandes chamados têm a condição de sobreviver a todas as dores que a igreja produz e ainda assim ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Amém. Eu tenho uma frase, vou soltar algo aqui que, né, era segredo até agora, né? Mas senti de Deus de soltar. Eu estou escrevendo o meu 2º livro, Olha só. né? E não vou dizer agora o nome, mas vou dizer aqui um pouquinho, né? Uma frase que eu escrevi ali, né? E o pastor basicamente falou aqui essa frase, né? Sobre pessoas, né, que deixam de frequentar a igreja porque foi ferido, né, ou qualquer coisa assim. Não é, a frase não está bem ligada à igreja, mas vale aplicá-la nesse sentido aqui, né, pastor, que eu escrevi ali, né, que pessoas, ela ferem, mas pessoas curam, né? Então, as mesmas pessoas, nós, né, nós somos somos feridos e ferimos, mas mesmo assim Deus não descarta esse mesmo instrumento, né, para também curar. Porque uma vez que o ferido é curado, ele passa a não mais ferir, ele passa a curar. Exatamente. Pessoas ferem, mas pessoas também curam. Então, a gente não pode desistir de pessoas, assim como Deus não desistiu de nós. E ferro com ferro se afia, não? Então, exatamente. É isso daí, a gente precisa aprender a lidar com pessoas difíceis. Se você quer ser um líder, seja numa empresa, até no contexto de igreja, você precisa aprender a lidar com pessoas difíceis. Se você sempre ficar fugindo de pessoas difíceis, elas são muitas, e elas vão voltar a aparecer no seu caminho. Então, você precisa aprender a lidar com pessoas difíceis. Jesus lidou com tudo quanto é tipo de gente. Com religioso, com publicano, com crentes sinceros, com traidores. Mas ele encarou essas pessoas de frente, ele conviveu com essas pessoas, ele entregou a mensagem para essas pessoas, porque são os doentes que precisam de médico. Verdade. É muito fácil eu viver num mundo onde pessoas perfeitas, né? Não vai revelar nem quem eu sou. Onde né? todo mundo me agrada, onde todo mundo me verdade. cai bem, como a gente diz aqui em Espanha. Não, a verdadeira luz se manifesta em meio às trevas. Ah, pastor, mas a minha igreja é muito difícil. Então você seguro que para ser uma bênção nessa igreja é muito fácil. Porque se ela é uma igreja difícil, uma luz pequena já vai fazer uma grande diferença. Então, quanto mais difícil é a igreja, mais fácil é de ser luz. Então, quem sabe é ali mesmo que Deus quer te usar. Amém. Gente, está chegando aqui o finalzinho, né, da nossa entrevista com o pastor Michael e seguramente está sendo bênção aí para você que está ouvindo. Mas antes de terminar, pastor, eu creio assim que cada um de nós, né, nós temos uma referência bíblica, né? Eu digo não só a nível de personagem, né? De figuras ali da Bíblia, né? Nós gostamos de Davi, outro gosta de Moisés, né? Nós temos ali os nossos eleitos, porque parece que até a gente parece um pouquinho com eles, né? Nas histórias e cada um tem ali, né? Os seus preferidos, né? No mínimo um, mas todo mundo tem, né? Mas no que seria a palavra, né? Versículo bíblico. Okay. Qual o versículo assim que Deus usou para falar com o Senhor e de vez em quando Ele traz esse versículo à tona, quando o Senhor ouve, né, em algum lugar,
assim, a gente sente outra vez, né, Deus falando. Qual seria esse versículo? E deixa ele aqui como mensagem aqui para todos os espectadores do Resgatando Valores. Então, quando eu fui curado de câncer, a minha mãe me fez a seguinte pergunta: você quer testemunhar na igreja? E eu, ainda muito novinho, disse: não, eu tenho vergonha. A senhora testemunha, eu vou Uhum, lá no púlpito e fico do seu lado, de pé. Então, ela deu o testemunho e eu fiquei do lado. Ela falou assim: mas você quer ler um versículo? Eu falei: sim, um versículo eu leio. E esse versículo que eu vou citar foi o uhum, versículo que eu li no púlpito quando a minha mãe contou o testemunho pela primeira vez da minha cura de câncer. uhum, E é um texto que eu levo no coração até uhum, o dia de hoje. E gira, gira, ele sempre está aqui na minha memória. É o Salmo de número 116, o versículo 1 e o 2. uhum. Ele diz assim: ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e Amém. a minha súplica, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, eu invocarei Amém. enquanto viver. Né? Esse é o versículo 1 e 2. Mas todo o salmo ele fala de cordéis da morte me cercaram de angústia, não? Uhum, E o medo se apoderou de mim. Então ele fala da manifestação do amor e da misericórdia de uhum, Deus diante da morte. Né? Então esse foi um texto que me marcou uhum. e vai me acompanhar com certeza por toda a vida. Amém, amém. Eh, então, chegamos aqui ao finalzinho do nosso primeiro episódio, né? Primeiro testemunho, com o pastor Maico Farias. Pastor, eu quero assim agradecer ao Senhor por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. De verdade, para mim é um privilégio. Desde o momento, né, que nós começamos a planejar, né, o que seria o podcast ali falando com a irmã Zilda, e eu confesso para o Senhor que esse era realmente o desejo do meu coração, Amém. que o primeiro convidado a estar, né, aqui comigo seria ninguém mais do que o meu pastor. Esse foi Amém. realmente o desejo do meu coração, né? A minha equipe que está ali nos bastidores sabem disso, que foi uma das coisas que eu falei, né, de início, porque para mim, de verdade, o Senhor é uma referência. Os meus amigos de perto sabem disso. Eu sempre comento que o meu ministério, a minha vida, tem um antes e um depois, né? E eu sou consciente de que Deus, ele costuma usar pessoas nas nossas vidas, né? No percurso do nosso ministério, da nossa história. Então, assim, o Senhor faz parte da minha Sim. história com Deus. Amém. Eu falo isso e sem nenhuma demagogia, né? E Deus sabe da verdade do meu coração, o quanto que eu aprendi com o Senhor, o quanto eu tenho aprendido, né? E não é exagero, irmãos, porque eu aprendi que a gente tem que honrar, né? Aqueles que nos honram e honrar principalmente aqueles que nos presidem no Senhor e o fazem com tanta excelência, né? Eu sou prova, né, do homem de Deus, do pastor, né, tão assim, tão comprometido, né, com a obra, em ser, né, realmente um esposo, né, o esposo que ele falou, não é só o que ele falou aqui que ele realmente é porque ele tem testemunhas, né, aqui nós somos testemunhas disso, né, que ele realmente é um homem de Deus, um esposo íntegro, um pai íntegro, e eu louvo a Deus, pastor Maico, pela sua Mas vida. com certeza eu sou muito pior do que pareço. Né? Quando você começou a ler aí a minha apresentação, eu falei: quem ouve essa apresentação pensa que eu sou muito melhor do que sou. Na verdade, eu sou muito pior que isso. Mas eu quero te agradecer por ser o convidado e por ser o primeiro convidado. Na verdade, é uma honra e falo isso com toda a sinceridade do meu coração, porque nós já viemos há alguns anos acompanhando a sua trajetória. A gente vê o que Deus tem feito na sua vida, o quanto que ele te forjou e o quanto que ele te preparou para esse momento. Né? Então, quem talvez está nos assistindo pela primeira vez pensa que isso nasceu ontem. Não, mas isso é algo que Deus já vem formando, já vem preparando tanto você como tudo isso para que chegasse à madurez desse dia. Né? E eu creio que isso é só o começo. Eu creio que você já está preparada para muito mais. E é muito bom a oportunidade chegar e a gente estar preparado. O duro é quando a oportunidade chega e a gente não Uhum. está preparado. Vamos ficar se lamentando que a oportunidade passou diante dos nossos olhos e nós não tivemos a condição de abraçar. Mas hoje eu te vejo muito capacitada, muito preparada, Amém.
passou por tudo que você passou e sobreviveu, uma sobrevivente, é uma sobrevivente do evangelho, da igreja, da vida, né? E Deus te preparou para isso e para muito mais. Não saberia nem mensurar aonde Deus pode e aonde Deus te levará, né? Mas uma coisa nós temos certeza, venha o que venha, Deus já te preparou para isso, né? Então, muito obrigado. Amém, amém, pastor. Então, quero aqui pedir para você, né, que continue nos acompanhando aqui nos programas. Eles serão às terça-feira, às 19 horas. Você fica aí na expectativa, às 19 horas do Brasil. Fica aí na expectativa, porque todas as terça-feiras nós teremos um novo testemunho. Testemunhos que vão edificar a tua vida, vai te formar, te forjar, né? Te fortalecer. Os testemunhos são muito importantes, porque assim a gente tem as experiências prontas, coisas que você e eu não precisamos mais passar, né? Porque a gente erra por muitas situações, tropeçamos em muitas situações, e os testemunhos, as experiências, né, que vêm delas, na verdade é Deus te oferecendo, te blindando com uma oportunidade de não, né, cometer erros, né, ou então para fortalecer a sua fé, como aqui o testemunho do pastor Maico, que tanto nos fortalece. Você, mães, né, que viu aqui como se conduziu a mãe do pastor diante de um problema, que ela continuou firme ali e Deus entregou a vitória. Vamos encerrando aqui e quero dizer para vocês que os sonhos não envelhecem, que Deus, Ele é fiel. Que Deus abençoe. Espero vocês no próximo programa. Rosana Bastos, Resgatando Valores, Espanha.